CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, a gente vai falar um pouquinho do perfil do estagiário que está no mercado de trabalho. Foi realizado um censo, gente, que tem aqui, olha, alguns destaques importantes. Tema da Andréia Salsa deste sábado, que os jovens querem na profissão. Além de evoluir, é claro, eles também estão muito comprometidos com a saúde mental. Não é isso, Andréia? Bom dia. É isso. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes, colegas do estúdio. É isso. É uma pesquisa que foi feita por uma consultoria chamada Wow Jobs. É uma consultoria que integra universidades, estagiários e empresas numa plataforma. Enfim, é quem media aí a relação entre pessoas estagiárias e os ambientes profissionais. E pelo terceiro ano, eles fazem esse censo, que eles chamam Censo do Estagiário. Entrevistam mais de 2.000 estagiários em 25 empresas dos mais diversos segmentos. Então, é uma pesquisa bastante consistente e traz aí uma reflexão para as empresas que têm programas de estágio. Isso aí, historicamente, é muito usual em ambientes corporativos, né? O que esses estagiários, afinal de contas, estão pensando aí sobre esse mercado e o senso crítico deles também quando pensam em ambientes de estágio. E aí a pesquisa traz, assim, em grandes linhas, no primeiro momento, que eles querem ter as suas opiniões levadas em consideração. Então, isso é muito forte. Normalmente são aí integrantes da geração Z, né, que são os jovens aí até 28 anos, e eles querem sentir que estão aprendendo e evoluindo, que também é uma característica que sempre existiu. Nós já fomos estagiários, né, Fernanda, também, então a gente sempre quis aprender. Mas tem um elemento muito forte, que talvez seja aí algo que na nossa geração a gente talvez não prestasse tanto atenção assim, é que eles querem entender se as empresas verdadeiramente estão interessadas no bem-estar dos funcionários. Porque como a chamada da matéria, né, da pesquisa sinaliza, a saúde mental e o equilíbrio, né, essa entre a vida pessoal e profissional, e a própria situação da autonomia são muito valorizadas para esses jovens que estão fazendo estágio. Então, esse CEO dessa consultoria, que é o Henrique Calandra, ele traz essa reflexão sobre essa nova mentalidade desses jovens estagiários que querem estar cada vez mais conectados, são muito questionadores, inquietos e profundamente interessados em propósito, aprendizado e equilíbrio. Então, tem muitos elementos aí que sempre existiram, porque é clássico da juventude, né? A juventude por si só ela é questionadora, inquieta, mas talvez o elemento novo aí, cada vez mais forte, é essa conexão do propósito e equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, é sobre isso que a gente vai alertar aí os nossos ouvintes que precisam aí contratar estagiários e empresas que têm grandes programas de estágio, para que a gente vá adequando melhor o nosso ambiente profissional, porque muitos estagiários, né, Fernanda, são contratados e têm feito muita diferença nos ambientes profissionais. Então, é de todo interesse nosso que eles, né, tenham ali um ambiente em que eles possam oferecer para a organização e para si mesmo o melhor de si do ponto de vista profissional e de desenvolvimento, né? É verdade. Eu acho que é um passo da vida, né, que a gente precisa ser muito bem orientado, né? E estando numa pequena, numa média ou numa grande empresa, essa supervisão é muito importante, né? Não sei se você se lembra, lógico que você se lembra, que você é do mercado de trabalho, de que tudo é culpa do estagiário, não é mesmo? É isso. Tem até piadas, né? Memes, né? Quando alguma coisa dá errada no ar, né? Fala assim, botaram o estagiário para apertar o botão. Isso. E de certa maneira, isso nos bastidores faz sentido, porque o profissional ele está em formação. Então, a supervisão, como você muito bem falou, que é uma das críticas que a pesquisa traz, que eles trazem, que é essa falta de supervisão nos programas de estágio. Então, as empresas contratam os estagiários, coloca todo mundo para trabalhar, mas esquece que um estagiário, ele é um profissional em formação. Então, obviamente que a supervisão, ela é fundamental. E aí, Fernanda, tem um ponto para a gente refletir, que durante
muito tempo, em todas as minhas experiências, e eu já me vi nessa condição, que algumas empresas olham para as vagas de estágio como se fosse uma força de trabalho qualificada, mais barata. Então, querem substituir, às vezes, aquelas funções que são mais administrativas, às vezes para estagiários que são de outras áreas, então psicologia, ou então pedagogia, e outras que estão ali para serem supervisionadas na sua área e acabam tendo uma função desviada. Então, a pesquisa até traz assim, com muita clareza que os estagiários têm falado que assim, a gente não está aqui para pegar café. Boa! E tem muitos estagiários, muitas empresas, às vezes empresas grandes, tá, Fernanda, que colocam estagiários e nada contra, porque a gente também, às vezes, tem que tirar uma xerox, tem que pegar um café, até por uma questão de gentileza. Agora, quando o estagiário ele é direcionado exclusivamente para essas funções, o que está acontecendo, e que talvez no passado não acontecia, é um alto índice de saída de estagiários porque não se identificam com isso. E talvez na nossa geração a gente ficasse ali servindo café, tirando a xerox e organizando o armário. Então, é um grande ponto de atenção, porque esses serão a força de trabalho que a gente precisa preparar para as funções que virão, porque é natural que as pessoas sejam substituídas como um processo natural de qualquer ambiente profissional. Mas é importante entender que os estagiários da geração da Andréia Salso e Fernanda Queiroz são diferentes dos estagiários dessa geração que estão querendo realmente espaços em que haja uma clareza nas tarefas que eles vão fazer, que eles tenham realmente oportunidades de aprendizado e elemento novo que é a dificuldade, a oportunidade que eles querem ter de conciliar o estágio com os estudos, porque muitas vezes, de novo, as empresas contratam os estagiários e esquecem que eles são estudantes também. Então tem que ter tempo para esses jovens poderem estudar e fazer o estágio. Então até a carga horária às vezes fica difícil de você conciliar e aí os estagiários acabam não se dedicando tanto aos estudos por falta de tempo, e às vezes tem uma distância da casa para o local de estágio, para a faculdade. Então, tem toda essa novidade aí em termos de exigência que a pesquisa traz em relação aos estagiários de 2025, né? E eles querem seguir carreira nesse ambiente de trabalho? Olha, desde que essas regras elas sejam cumpridas. É claro que a gente já trouxe aqui no nosso quadro um fenômeno, inclusive chamado Quiet Ambition, que é o quanto os jovens eles estão menos ambiciosos a se manterem em locais corporativos ou até assumirem liderança. Mas se os ambientes profissionais, e principalmente de estágio, gerarem essa abertura para escuta, essa abertura para estimulá-los em construção de soluções e dando feedback, que é um tema que sempre que tem relação direta com supervisão, a possibilidade deles ficarem ainda é muito grande. Então, de novo, é uma janela super importante para o futuro do trabalho, a gente que tem a responsabilidade de supervisionar esses jovens, é interessante que a gente compreenda que isso tem a ver com a sustentabilidade até da própria empresa, porque a gente está gerando força de trabalho qualificado, mas entendendo que tem aí algumas críticas que são importantes. Agora, Fernanda, também é muito importante, porque, de novo, são jovens, e às vezes os estagiários querem entrar com um desejo de realizar tarefas reestruturantes ou receber demandas de funcionários experientes. É importante também fazer uma devolutiva de que eles estão em processo de desenvolvimento. Não dá para chegar numa redação e querer fechar a pauta do CBN da profissional. Vamos com calma, porque tem aí alguns passos que a gente precisa desenvolver. Mas isso tudo se resolve com uma boa supervisão, porque eles estão
exatamente nos ambientes profissionais para se desenvolverem. E a grande crítica aí, as principais reclamações vêm dessa falta de supervisão dos programas de estágio e de feedbacks regulares. Então, eu entendo que se a gente cumprir, e se a gente for pensar, né, Fernanda, essas são exigências também da força de trabalho madura, né, experiente, que é uma boa supervisão, um bom programa de desenvolvimento, só que cada um no seu estágio profissional. Então, vamos cuidar aí, porque ninguém quer ser um estagiário passivo, né? Eles e elas querem aí vivenciar na prática o que estão aprendendo na faculdade. Então, aquilo, se é um profissional, um estudante de psicologia, ele vai fazer um estágio de psicologia, vamos colocar questões ali que ajudem ele no desenvolvimento. Se é do jornalismo, vamos botar do jornalismo e assim por diante, né? Não, lembrando sempre que estagiário não é para ser contratado para tirar xerox nem para pegar o café para a diretoria. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso. E se vale também um bom feedback nosso, né? Que lida no dia a dia com esses estudantes, né? Já quase profissionais, é que venham para cá com o coração aberto para oportunidades e não como uma obrigatoriedade do currículo da faculdade. É isso. Não, mais flexíveis, né? Quantos de nós, diga. Não, que eles venham, né, com essa expectativa de que aqui eu vou aprender. Eu não vou passar apenas parte do meu dia para cumprir minha carga horária obrigatória para formar na faculdade. Sem dúvida. E até porque é muito injusto, né? Porque normalmente tem processos seletivos. Então, se esse é o entendimento, dê oportunidade para outros que queiram realmente aproveitar a oportunidade. Porque uma coisa é certa, né? A gente contrata, as empresas estão sempre de olho nos melhores estagiários. E, obviamente, que os melhores estagiários são aqueles que aproveitam a oportunidade que está sendo oferecida. Então, eu mesma, o meu primeiro emprego foi em decorrência de um excelente estágio que eu fiz. E quantos ouvintes devem estar, né, escutando esse nosso comentário falando, realmente, a minha primeira oportunidade foi porque eu fiz um estágio e que eu me dediquei bastante, né? Então, é mão dupla, né, Fernanda? É a empresa que precisa oferecer essas condições, mas o estagiário também compreender que ele também tem algo a entregar, né? E o que a gente espera na contrapartida é a dedicação, é o comprometimento e não perder a oportunidade de ver que ali tem um privilégio, né, de estar com profissionais mais experientes e aprender aquilo que está estudando na faculdade do ponto de vista teórico, o quanto aquilo tem conexão com a prática. Então, eu tenho boas memórias do meu período de estágio, que ficou bem lá para trás, mas eu ainda lembro bem como que era bom esse exercício de me conectar com a prática daquilo que eu estudava na faculdade. E eu me lembro dos meus colegas de estágio falando assim, cola nela, na minha chefa, né? Porque ali você vai decolar. E isso, como eu aprendi no meu estágio, e foi a base, viu? Para início da minha carreira. Total, não, uma base. E o privilégio de quando você depois se torna um supervisor de estágio também, né? A gente não esquecer o quanto para nós foi importante ter uma boa supervisão e assim a gente vai fazendo essa troca natural de maturidade, mudando de papéis, né, ao longo da nossa carreira. É muito gostoso, assim, lembrar desse período e que os jovens aí aproveitem, as empresas também se alertem aí para essas novas características dos estagiários que estão chegando, né? Adorei o nosso quadro de hoje, viu, Andréia? Que seja inspirador aí para os futuros estagiários. Que seja inspirador e foi levinho, para a gente aí entrar no clima e ter um ótimo final de semana, refletindo aí sobre a nossa carreira sempre. Tudo de bom para você e até o próximo sábado. Até, querida. Um beijo grande. Beijo.